Esse trajeto que eu fiz até chegar em, por exemplo, Filipenses, foi usar também Filipenses, obviamente, para mostrar essa condição do homem que por natureza é humilhada. Uma condição que por natureza é humilhada. Deus não faz o homem pecador, Deus já faz o homem. E ao fazer o homem, ele já faz numa condição inferior. Deus não pode fazer Deus. Já não pode por aí, certo? Porque, por definição, Deus é criador. E uma coisa criada jamais vai poder ser Deus. Está entendendo isso? Pode ser como Deus, mas jamais pode ser Deus. Pode ser semelhante, pode ter semelhanças, mas jamais pode ser Deus. Não é? Por uma questão de impossibilidade lógica. Então, por natureza, já somos humilhados, no sentido de que dependemos dele para existir. E dependemos dele para existir, não como uma primeira causa, um primeiro motor impessoal que cria. Não. Como a gente crê num Deus pessoal, a gente entende que para a gente existir, a gente não apenas depende de um Deus criador, mas depende de um Deus criador que queira nos criar, que tenha vontade de nos criar. E é a sua vontade, é somente sua vontade que fundamenta a nossa necessidade de existir. Existimos porque Ele quer, porque Ele quis, porque Ele desejou. Ninguém, nenhuma criatura poderia existir por si só. Tudo que existe, existe porque Ele assim desejou, Ele assim quis. Então somos carentes de Deus para existir. Por que não seríamos carentes de Deus para pensar? Que arrogância é essa que faz com que a gente esqueça uma necessidade, vou usar uma palavra feia, tá? É para os filosofentos aqui. Uma necessidade ontológica, necessidade do ser, da realidade, que faz com que a gente esqueça essa condição necessária para existir. Não é? Quando a gente fala do pensamento, porque a gente facilmente entende que a gente não poderia existir se não fosse a vontade de Deus, mas a gente tem dificuldades de entender que a gente também não poderia pensar se não fosse a vontade de Deus. Então, a gente existe por causa de Deus. E a gente conhece a verdade de Deus por causa de Deus. A inteligência humilhada, ela trabalha sempre. Em primeiro lugar, tendo em vista a glorificação de Deus. E para glorificar a Deus, a glória tem que ser dada somente a Ele, por isso só lhe deu glória. E a partir dessa condição onde somente Deus vai ser glorificado, é que a inteligência pode se desenvolver. E isso, ela só vai se desenvolver na sua atitude de conscientização da humilhação. Nesse sentido, a gente não tem que entender como é que as pessoas se tornam tolas. Porque no fundo, ninguém se torna tolo. Se você tem uma perspectiva, principalmente reformada, você jamais poderia afirmar que as pessoas se tornam tolas. O que você poderia, no máximo, afirmar é que as pessoas deixam de ser tolas. A pergunta certa que a gente tem que fazer hoje é: quando é que um homem deixa de ser tolo? Quando é que um homem deixa de acreditar que ele é autossuficiente para conhecer a verdade? Quando é que ele abandona a tolice? Quando é que ele se torna homem de verdade? Quando ele faz orações como a de Anselmo, assim: ensina-me. Está entendendo? Ensina-me
a procurar-te. Ou seja, o sujeito não sabe nem procurar. Ele está pedindo para que ele ensine a procurar. Uma pergunta caríssima para a filosofia, e que vai ser também, obviamente, para a teologia, vai ser a pergunta pela felicidade. E a pergunta pela felicidade é: como é que eu sei que eu encontrei a felicidade se eu nunca fui feliz e nunca vi a felicidade? Como é que, sem saber e sem conhecer a felicidade, ao encontrar a felicidade, vou dizer: isto é felicidade, se eu nunca vi? Então, para eu olhar para alguma coisa e dizer, encontrei a felicidade, é porque antes eu sabia, pelo menos eu tinha um conhecimento do que era essa felicidade que hoje eu procuro. Então, para você procurar uma coisa, você precisa primeiro, de alguma forma, conhecer. Você não pode procurar uma coisa que você não conhece, gente. É isso que eu estou dizendo. Se você procura alguma coisa, é porque algum conhecimento dessa coisa que você procura, você tem. Se você procura Deus, se todos, como diz Calvino, se todos os seres humanos, por natureza, procuram a Deus, é porque existe uma semente do divino em todos os seres humanos. É porque todos os seres humanos, de alguma forma, já têm, como o girassol, uma inclinação natural para Deus. Já se volta para Deus. E é por isso que a gente procura Deus. Porque de alguma forma a gente já tem algum conhecimento dele. O problema é que com o pecado, o que aconteceu? Esse conhecimento se tornou ignorância, se tornou idolatria. E aí a gente tenta, como vai depois dizer Calvino, né, encontrar Deus em nossos ídolos. Calvino vai dizer, a gente não deveria olhar para uma pessoa idólatra que está diante de um ídolo, idolatrando um ídolo, não é? Olhar para ela com ódio. A gente teria que olhar para ela vendo assim, existe uma força dentro dela que impele ela, que impulsiona ela para Deus. Mas também existe algo nela que joga toda essa força que está sendo direcionada para Deus, para o ídolo. Então, em todo ídolo está concentrado esse desejo que todo ser humano tem por Deus. Em outras palavras, para alguém procurar Deus, é necessário que esse alguém já tenha algum conhecimento de Deus. A pergunta é, de onde vem esse conhecimento? Se você já está na condição da humilhação, já aprendeu a ser humilhado, você já sabe qual é a resposta. De onde vem esse conhecimento? Dele mesmo. Sempre vai ser dele. Então é ele que coloca esse conhecimento, é ele que planta esse conhecimento, é ele que insere esse conhecimento prévio, anterior. Ah, mas como é que eu tenho a certeza disso? Como eu vou ter a garantia disso? Isso é uma outra questão. A primeira questão é entender que se procuramos Deus, é porque a gente tem algum conhecimento dele. E se a gente o encontrar de verdade, o que é, essa é a pergunta fundamental, o que é que vai nos levar a dizer, encontrei o Deus verdadeiro? Isso é o que nos interessa, talvez o desfecho da nossa reflexão aqui. Então, ensina-me a procurar-te, e ele vai dizer assim, e eu vou te ver? Não, olha como ele joga tudo para Deus. Ensina-me a procurar-te, mostra-te a mim. É ele que tem que se revelar e não eu que tenho que enxergar. É ele que tem que se revelar. Mostra-te a mim que te procuro, pois não posso procurar-te a não ser que me ensines. Ou seja, qual é a condição para procurar Deus, para buscar Deus? Oi? Deus ensinar. Então, vai ter que alguém reconhecer que não sabe e um outro alguém que sabe. E essa relação vai ser uma relação de dependência. É a relação de alguém que vai ter que se humilhar e dizer, me ensina a te procurar. Em outras palavras, não é o teólogo que antes de começar a estudar e conhecer Deus, ele já
começa a pensar a lógica, como funciona. É o teólogo que antes de escrever, dobra os joelhos, ora e diz: Senhor, me ensina a te encontrar. O seminário hoje se tornou também um lugar, uma espécie de hospital para crentes que não querem enlouquecer no meio da loucura da igreja. Pessoas que estão desesperadas com as aberrações que estão vendo, estão caindo cada vez mais em ceticismo e incredulidade. E aí não conseguem mais acreditar em nada. E aí querem entrar no seminário para resolver o problema de sua dúvida. Seminário não é lugar para se resolver o problema de nossa fé. Aí vem uns caras assim, pastor, assim: enviei meu seminarista no seminário e ele desviou. Meu filho, ele já entrou desviado. Ninguém sai do seminário, ninguém perde a fé no seminário. Já se entra no seminário sem fé nenhuma. E já se entra no seminário acreditando que vai. Minha gente, leitura não vai fazer de você um ateu. Estudar filosofia não vai fazer de você um ateu. Você só se torna um ateu quando o seu coração já não consegue mais confessar que você crê em Deus. Leitura, conhecimento, informação, isso não te torna um ateu. O que gera ceticismo e dúvida é de uma força muito maior do que a informação. Então, alguém que diz assim: o conhecimento me levou a perder a fé, esse alguém é ignorante, não só com relação à fé, mas é ignorante também com relação ao conhecimento. A gente não pode tentar resolver o problema de nossa incredulidade mergulhando a nossa cabeça nos livros. Se você quer resolver o problema da tua incredulidade, só tem um lugar, e esse lugar é ao pé da cruz. Esse lugar é ao pé de Cristo. O lugar mais alto onde a sua cabeça pode estar é aos pés de Cristo. Como aquela mulher que encontrou nos pés de Jesus o único lugar onde a sua cabeça tinha que morar e residir. É ali que a tua inteligência tem que habitar. É ali, nessa condição, que a nossa mente tem que se curvar. E a gente só se curva quando a grandeza da obra de Cristo é maior do que a nossa vontade de caminhar com nossa própria razão. Ensina-me a procurar-te e mostra-te a mim que te procuro, pois não posso procurar-te a não ser que me ensines, nem posso encontrar-te a não ser que te mostre. Procure-te desejando, deseje-te procurando, encontre-te amando e ame-te encontrando. Não procuro, Senhor, penetrar a tua profundidade, porque de maneira nenhuma lhe comparo a minha inteligência, mas desejo entender de certa forma a tua verdade que meu coração crê e ama. A crença e o amor está em xeque? Não, gente, o coração crê e o coração ama. O que a inteligência quer fazer agora? Conhecer aquilo que o coração já crê e ama. Não adianta você querer resolver o problema da tua fé e do teu amor a Deus com a inteligência. A inteligência é resultado do que está no coração e não o contrário. Não é o conhecimento que vai gerar fé aqui e vai gerar mudança aqui, é o contrário, é a fé e amor que vai gerar o conhecimento, que vai levar você a conhecer. Então, primeiro é o teu coração que é alcançado pela palavra. Primeiro é o teu coração que é alcançado por Deus. E aí a única resposta que você pode dar para Deus é o amor que você não consegue resistir e se entrega a Ele. Uma vez que Ele toca seu coração, inegavelmente você se entrega para Ele, mesmo sem saber quem Ele é.
É aquela voz que te chama de Ur dos Caldeus e te diz: sai daí que eu vou te mostrar uma outra terra onde você vai, para onde você tem que ir. E o sujeito simplesmente levanta e vai, é irresistível. A vontade de Deus é irresistível, o amor de Deus é irresistível. É o sujeito que está na coletoria, sentado na frente da coletoria, pensando na vida, passa Jesus, olha para ele e diz assim: segue-me. O sujeito levanta e vai, não tem discurso, não tem interpretação, não tem hermenêutica, não tem ação, preciso enterrar meu pai, preciso fazer aquilo. Não, se está diante de Deus, a única coisa que compete quando se acredita que está diante de Deus é a obediência. Nesse sentido, todo pecado é o questionamento da soberania de Deus. Quando alguém peca, alguém está pressupondo, está no próprio pecado, na própria raiz do pecado, está o questionamento da soberania de Deus. Se eu desobedeci, é porque eu já não temi mais a soberania de Deus. Então, pecado na vida de um crente deve sempre ser um ato que vai levar a gente na prostração e a compreender que toda a nossa desobediência são momentos em que a gente questiona a soberania de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de fé e conhecimento, a gente fala primeiro de uma situação de amor, de fé. Isso é o primeiro. Depois é que a gente vai desenvolver um conhecimento ao longo da vida. Conhecer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente já ama. Olha o que Anselmo vai dizer: mas desejo entender de certa forma a tua verdade que meu coração crê e ama. Nem procuro entender para crer, mas creio para entender. Pois até isso eu creio, que se não acreditar, eu não vou entender. Então o que antecede o conhecimento, gente? O que antecede a inteligência? É o amor. É o amor que vem antes. Não adianta nada a inteligência sem amor que vem antes. Não adianta nada a doutrina sem o amor que vem antes. É o problema da igreja de Éfeso. Não é? Lembra lá da primeira das cartas que abre as 7 cartas da Ásia Proconsular? Não é? Existe um padrão retórico para 7 cartas, né? E o padrão é mais ou menos esse. Primeiro ele se apresenta, logo em seguida ele tem uma exortação para fazer. Antes de fazer uma exortação, ele faz como geralmente os sábios fazem, né? Antes de exortar: olha, você tem feito isso muito bem aqui, você tem feito bem também isso está muito bom aqui, mas, e aí depois desse mais, dá-lhe exortação. E aí logo em seguida um conselho: olha, para você sair dessa situação, faça isso, pois se você fizer isso, tarará. O padrão é mais ou menos esse, da maior parte das cartas. Das 7, só 2 escapam: Esmirna e Filadélfia. Só 2 escapam, só 2 tem ele apresentando, elogiando a igreja e apresentando as dificuldades da igreja, mas não apontando nenhuma fatalidade, nenhum erro na igreja. Uma outra igreja, que é a única, Laodiceia, não recebe elogio nenhum. Ele olha para Laodiceia e não vê um aspecto para elogiar, não vê algo bom na igreja, só vê algo ruim. Então ele já se apresenta e logo em seguida já diz: olha, você é uma coisa que está dentro de mim, mas que não me faz bem, que eu estou a ponto de tirar daqui de dentro. Você não consegue habitar em mim, e eu não consigo ter você dentro de mim. Ele já começa assim. E a maior parte das igrejas, igreja de Éfeso, a Tiatira, Sardes, qual é a outra? Pérgamo. Essas 4, elas vão seguir esse padrão: pontos positivos e o ponto negativo. Com Éfeso a mesma coisa. Ele apresenta dizendo: olha, eu tenho as 7 estrelas na minha mão, ando no meio dos 7 candeeiros. As 7 estrelas a gente sabe que são os pastores, e cada um dos candelabros representa ali a igreja. Ele está dizendo que tem o controle do pregador, do pastor, da direção da igreja na sua mão. Ele governa a igreja e ele está presente na igreja. Isso significa que ninguém precisa contar para Jesus o que está acontecendo na igreja. Ele sabe, ele está presente na igreja e controla, domina, governa a sua igreja. E aí diz: conheço as tuas obras, e elenca na igreja de Éfeso 3 obras primordiais.
A primeira delas, o John Stott faz uma comparação muito interessante. Ele diz que essa igreja parecia uma colmeia produtiva, não parava de trabalhar. Imagine uma igreja em que o pastor não precisa se preocupar porque as pessoas trabalham para tudo. Então, pessoas motivadas para fazer um monte de coisa. Conheço as tuas obras, sei que você é dedicada, sei da tua dedicação. Segundo, sei que você é firme doutrinariamente, porque não é qualquer um nicolaíta, e nicolaíta era um falso apóstolo, aquele que dizia ser apóstolo e não era. Sei que você, quando vê alguém chegar na igreja falando bonitinho e dizendo que é apóstolo, você prova a doutrina, porque você conhece a doutrina, não deixa que qualquer um saia por aí dizendo qualquer coisa, e você vai entrando em qualquer vento de doutrina. Então isso é muito bom. E conheço também as tuas obras na perseverança, porque diante das perseguições, de ver pessoas que estão morrendo, não por causa de fatalidades naturais, mas morrendo por causa da pregação do Evangelho, porque são cristãos, estão sendo lançados às feras, estão morrendo por causa do Evangelho, e vendo a membresia morrer por causa de Cristo, não tem desistido do Evangelho e tem permanecido firme. Gente, que pastor não adoraria uma igreja que trabalha pra caramba, uma igreja firme na doutrina, e uma igreja que diante da dor, do sofrimento por causa de Cristo, permanece perseverante. Jesus. Aí você vai fazer pergunta, por quê? Aí depois faz elogio, ele apresenta o porquê. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A gente faz uma exegese também meio estranha desse texto, né? A gente pensa o primeiro amor como aquela época lá de trás, que a gente era ingênuo, mas que a gente era fervoroso, piedoso, e que agora passou o tempo, a gente não evangeliza, não ora, não lê mais a Bíblia, e aí a gente quer voltar ao primeiro amor. Mas, gente, eu acho que o texto não está dizendo isso não, viu? Não dá vazão para isso não. Deus não quer que você jogue fora toda essa experiência que você teve com Ele até agora, mesmo aquelas experiências de esfriamento. Está falando agora há pouco com um colega aqui, avivamento não é coisa para incrédulo, avivamento não é para não regenerado, avivamento é para regenerados, é uma obra só para quem é regenerado, é obra do Espírito para regenerados. Avivamento é para a igreja, não é para ímpio, não é para incrédulo, avivamento é para a igreja. E avivamento não é um retorno à meninice, quando a gente começou e era incipiente na fé. Quando a gente lê, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor, o próter ali pode também significar, como significa no grego, comumente no grego, o que vem antes. E aí, se você pensar na tradução dessa forma, concebendo essa possibilidade de tradução, olha como fica. Tenho porém contra ti que abandonaste o amor que tem que vir antes. Antes do quê? Da doutrina, da perseverança, antes das boas obras. Então, antes de buscar o conhecimento, antes de ser fiel na doutrina, antes de ser perseverante, antes de ser produtivo na igreja, o que não pode faltar antes de tudo isso é o amor. Mas aí a igreja começou a fazer tudo isso sem o amor antes. Jesus chama a atenção. E aí ele termina dizendo um conselho. Qual é o conselho dele? Primeiro dizendo assim, arrepende-te e você tem algo a seu favor. O que é que você tem a seu favor? Doutrina. Porque você resistiu contra os nicolaítas. O avivamento na vida da igreja tem algo a favor, que não vai ser você simplesmente curvar o teu joelho, dobrar o seu joelho, dizendo, Senhor, traz avivamento. É doutrina, conhecimento da palavra. É isso que a gente tem a nosso favor e que joga a nosso favor quando a gente busca o genuíno avivamento. Então o que tem que vir antes do conhecimento? Amor. Então não tente resolver o teu problema de amor com o conhecimento. Ele joga a teu favor. Mas o que tem que vir antes sempre, sempre, é o amor. Então, se a gente quer desenvolver uma inteligência submissa a Deus e que conhece a Deus e que busca conhecimento de Deus, não vai ter jeito, gente.
a gente vai ter que começar onde todo relacionamento com Deus começa, com adoração, com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. É aqui que começa a inteligência humilhada. Você só vai conhecer para valer aquilo que você, em primeiro lugar, ama. Ok? E aí chega o nosso Calvino. Não é? Calvino também é o terceiro teólogo, vamos dizer assim, da tradição, da história do pensamento cristão, que eu estou usando como exemplo desse DNA do conceito de inteligência humilhada. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler as Institutas de Calvino. Eu gostaria de indicar exatamente essa edição das Institutas, Cultura Cristã. Acho que essa é a do Hermsten, né? Dr. Hermsten que fez as notas. Muito boa, tá? Leitura, tradução, tá muito legal. Sabe como que ele abre as Institutas? Dizendo assim: do porquê o conhecimento de Deus e o conhecimento que nós temos de nós mesmos são necessariamente dependentes. De modo que não posso afirmar que conheço Deus e não conheço a mim mesmo. Nem conheço a mim mesmo e desconheço Deus. Por quê? Todas as vezes que conheço verdadeiramente Deus, sei quem verdadeiramente eu sou. E todas as vezes que conheço verdadeiramente quem eu sou, naturalmente eu sei quem Deus é. Então, o conhecimento verdadeiro de quem Deus é e de quem nós somos estão de uma maneira íntima ligados, de tal forma que se eu quiser saber quem eu sou, eu vou ter que saber quem Deus é. Se eu quero saber quem Deus é, eu tenho que saber quem eu sou. O grande problema que Calvino vai mostrar é que só existe uma mão, não uma mão à fruta, né? Só uma via. Só existe uma via. E qual é a via? Para eu saber quem eu sou, eu vou precisar saber quem Deus é. Como é que eu chego ao conhecimento de quem Deus é? Conhecendo Deus. Não adianta eu me voltar para mim mesmo. Eu não vou conseguir conhecer Deus meramente me voltando para mim mesmo. Eu vou ter que começar conhecendo Deus. E conhecendo Deus eu vou saber quem eu sou. Para conhecer a mim mesmo, eu vou ter que ter como pressuposto a atitude de primeiro conhecer Deus. De atender a minha primeira necessidade, que é saber quem Deus é. Existem 3 grandes demandas na vida de alguém. A primeira delas é se tornar aquilo que os outros querem que você seja. E aí você vai fazer tudo na vida para tentar ser aquilo que os outros querem que você seja, desde pequenininho. Eu tenho uma amiga que não queria fazer direito, mas a mãe e o pai obrigaram a fazer direito, e ela resolveu fazer direito, e quando ela terminou o curso de direito, ela chegou com o diploma e disse: papai, mamãe, está aqui o diploma do direito que vocês queriam, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero. E foi fazer letras. Enfim, a gente tem momentos em que a gente pode tentar ser aquilo que os outros querem que a gente seja, aquilo que a igreja quer que a gente seja, aquilo que a família quer que a gente seja. Aí um dia a gente faz como essa minha amiga, vira a cabeça e diz assim: chega da tirania dos outros, agora eu vou ser, e aí a segunda demanda, aquilo que eu quero ser. Pronto, trocou um tirano por outro. Agora você não vai querer mais ser o que os outros querem que você seja, você vai querer ser quem você quer ser. E aí você diz: ou eu vou ser X ou eu não vou ser nada, ou César ou nada. Você não consegue, obviamente, se tornar César, e aí o que você se torna? Um nada, para você descobrir a terceira e mais importante de todas as demandas, que é não ser nem o que os outros querem que você seja, e nem ser o que você quer ser, mas ser o que Deus quer que você seja, que já está no teu DNA,
antes mesmo de você vir ao mundo. Você, quando desejou acertar a primeira demanda, você já caiu no pecado que você herda de Adão, que todos nós herdamos, que é o pecado de não aceitar ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente só pode querer ser alguma coisa quando a gente não está contente mais com o que a gente é. Então, desde pequeno, a gente já vai manifestando o nosso desconforto com quem nós somos, o nosso desconforto com a vontade de Deus. Isso é adâmico. Essa rebelião contra a vontade de Deus, ela está manifestada na nossa busca de identidade, de ser ou o que os outros querem ser, ou de ser o que a gente quer ser. Até o dia que a gente deixa de ser endemoniado, não é? É regenerado pela graça poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, e aí a gente descobre a graça de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E de que todas as vezes que a gente se estraga, porque não é o oleiro, não é uma imperícia do oleiro, não é o oleiro que de repente está ali, opa, e erra a mão e aí o barro se estraga. É o barro que se estraga. A responsabilidade do estrago é do barro. O Deus soberano, perito, perfeito em suas ações, nada erra, nada falha, porque nada rouba a sua atenção. Ele não perde a atenção por nada. O problema está no barro que se estraga. Mas se é da natureza do barro se estragar, é da natureza do oleiro redimir. O problema não é que você se estraga, porque se estragar, a gente se estraga quase sempre. O problema é onde a gente se estraga. E quem se estraga nas mãos do oleiro, conhece a redenção do oleiro, que volta a fazer do barro aquilo que ele quer, como que dizendo, você não vai estragar aquilo que eu tenho para você. Não temos o poder de estragar a vontade de Deus. Você não tem o poder de estragar-se a si mesmo. Nem para se estragar você serve. Até para se estragar, você vai falhar. Você vai pecar até na hora de se estragar. A vontade de Deus vai sempre cumprir na vida daqueles a quem Ele chama. Você pode até sonhar com Tarsis, nada contrário a isso. Você pode até tomar o navio e ir para Tarsis, mas em Tarsis eu te garanto, você não chega. Pisar em Tarsis você não pisa. A gente pode lutar, mas ela é irresistível. Não tem batalha que a gente lute com Deus e Ele não toque nossa coxa. Então, na batalha do conhecimento com Deus, a primeira coisa que Calvino vai dizer é: comece com Ele. Começa com Ele. E esse começar com Deus significa exatamente admitir, exatamente coisas como essa que ele vai dizer aqui, ó. O homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiro não contemplar a face do Senhor. Veja, quando é que ele vai ter um conhecimento claro de si mesmo? Quando ele olhar para a face do Senhor, não é? Que aí, olhando na face do Senhor, ele vai ver como que um espelho. Deus como o espelho de sua alma, um espelho direto. Ele está vendo o que ele é, ele vê através de Deus. É isso que ele está dizendo. O homem jamais pode ter claro conhecimento de si se primeiro não contemplar a face de Deus. E então, só depois disso, descer para examinar a si mesmo. Você nunca ficou intrigado com aquela oração de Davi? Senhor, sonda-me, ó Deus. Não dá vontade de dizer assim, Senhor, tem coisa mais interessante para olhar. Isso aqui é podre. Por que o senhor vai perder seu tempo olhando? Você nunca perguntar por que Davi pede para Deus olhar para o coração dele? Você acha que Davi está pedindo para Deus ser um voyeur?
Alguém que vai ficar olhando simplesmente por olhar e ficar admirando o coração do homem? O que você e eu ganha com Deus olhar o nosso coração? O que significa o sondar de Deus? Um mero olhar de Deus? Saber que Deus está olhando? E simplesmente Ele olha e ponto, isso não joga nenhum papel fundamental na minha vida? O que significa sonda o meu coração? Agostinho, quando faz a interpretação desse salmo, ele diz que quando Davi pede para sondar, Deus sondar o seu coração, é porque Davi sabia que todas as vezes que Deus olhava para o seu coração, era a única hora do dia que ele poderia ver o seu coração nos olhos de Deus. Entendeu o que isso significa? Isso significa que todas as vezes que Deus olha, Ele diz sobre o nosso coração aquilo que quando a gente faz esse exame, a gente não consegue chegar. Então, quando o Calvino, seguindo a tradição agostiniana, vai dizer, começa olhando para a face de Deus, conhecendo Deus, para depois saber quem você é, ele está dizendo, a gente precisa primeiro, antes de tentar fazer um exame de quem nós somos, saber de Deus quem nós somos. Uma coisa é você tentar saber quem você é com as suas próprias pernas, ou com a sua inteligência, arrogante. Outra coisa bem diferente é você se humilhar a Deus dizendo, Senhor, não sei quem eu sou, me ensina, diga-me quem eu sou, e eu saberei quem de fato eu sou. Entendeu isso? Tudo isso tem que gerar uma mudança na postura, gente. Por isso o monergismo não pode ser só da doutrina da salvação. O monergismo tem que conduzir nossa oração. A gente tem que transpirar ele. E isso é transpirar humilhação, é transpirar prostração, é transpirar reconhecimento da glória de Deus. É vivenciar isso, não é entender. Se os nossos encontros aqui só te levarem a uma compreensão do conceito de inteligência humilhada, não valeu nada. O que vai valer a pena nesses nossos encontros é o entendimento desse conceito, fazer a gente enxergar a nossa maneira de viver. Paulo abre a Colossenses de maneira interessante, né? Num determinado momento ele diz assim, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Lembram lá? Se você pegar esse texto e entender que ele pegou uma planta, né? Na verdade a palavra transportar ali é da jardinagem, é a palavra usada da jardinagem, que a gente usa como transplantar, tirar algo com raízes de um lugar e plantar em outro lugar. Quando a gente quer transplantar, tirar uma árvore, uma plantinha de um lugar e pôr em outro, a gente corta ela e planta em outro lugar? Não, porque se a gente pegar aqui e colocar lá, não vai adiantar. Paulo não está dizendo que Deus fez isso, pegou você como esse objeto, esse livro, estava aqui e pôs aqui. Não. Aqui a gente tem que entender a profundidade do conceito dessa palavra transportar, que é da jardinagem. É tirar algo com raízes de um lugar e colocar em outro. Então, as tuas raízes estão ambientadas e confortavelmente acomodadas no império das trevas. Ele vai tirar, é ele, não é você. Ele vai tirar você dali com raízes e vai plantar você no reino de Deus. Nesse reino do Filho de Deus, a terra é outra. O que essa plantinha vai precisar? De tempo para poder se adaptar. Essa questão do tempo, ela é curiosa, porque é muito interessante isso, como a gente estuda um pouquinho, e geralmente quando a gente é bem jovenzinho, a gente faz essas loucuras. Estuda um pouquinho e já quer ensinar. E a gente não está pronto para isso. É a arrogância que não permite a gente passar pelo tempo de adaptação ao novo solo. A gente mal aprendeu uma coisa e já está no púlpito pregando. Como assim? Onde está esse tempo necessário para a raiz
se acomodar com o solo. Por que essa analogia que Paulo vai fazer ali é importante? Porque ele vai depois dizer, olha, enquanto vocês estavam lá, vocês eram um referencial, e vocês mesmos eram a referência de todas as decisões, escolhas e tudo mais. Agora que Deus tirou vocês de raiz, com raízes daqui e pôs acolá, pôs nesse outro ambiente, essa referência muda. Aqui era ego-referente, você era um ego-referente. Aqui você vai ser Cristo-referente. Aqui o teu padrão, a tua referência é você, é o homem. Aqui o teu padrão, o teu critério, a tua referência é Cristo. Não é à toa que o tema principal da carta aos Colossenses é supremacia de Cristo. Aê! Supremacia de Cristo. É do começo ao fim estabelecendo a soberania de Cristo. Quase que a gente poderia dizer que aquela famosa frase do Abraham Kuyper, né? Não há nenhum centímetro quadrado da existência humana que Cristo não reclame dizendo, isto é meu. A carta aos Colossenses é isso, não há nenhuma instância da cultura que Cristo não seja supremo. Então, vocês vão ter que aprender a viver agora com essa nova visão de mundo. Se antes você, pai, era o referente para saber como você ia lidar com seu filho, agora você vai lidar com seu filho tendo como referência Cristo. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, é assim? Sejam submissas a seu marido como convém ao Senhor. Se você pegar lá todas as orientações dele, Cristo vai ser o referencial para a relação entre senhor e servo, vai ser o referencial para a relação entre marido e mulher, vai ser o referencial entre pai e filho, filho e pai. Ele vai colocar Cristo como esse Senhor que vai modificar a maneira das pessoas agirem, a maneira das pessoas viverem. E o que ele vai questionar é uma igreja onde tem problemas de relacionamento. Colossenses é uma igreja cheia de problemas de relacionamento. Não é? É uma igreja onde o Senhor e o servo têm que enfrentar uma outra realidade. Fora da igreja, o Senhor manda e o servo obedece. Dentro da igreja, o servo vai ser pastor. Como é que vai ficar essa relação? Então, Paulo vai mostrar o porquê a soberania de Deus, a supremacia de Deus é importante. Porque quando você tem a soberania de Deus, a supremacia de Cristo no teu horizonte, você não se submete mais ao seu marido, porque o seu marido é homem. Você se submete ao seu marido, porque isso agrada a Cristo e não ao seu marido. Então o seu comprometimento não é com o seu marido, o seu comprometimento é com Cristo. O comprometimento do filho com o pai é com relação a Cristo. Tanto é com relação a Cristo, que se o pai for abusar, por exemplo, ele sexualmente, ele não vai poder dizer, puxa, mas eu tenho que obedecer, está entendendo, ao meu pai, porque Cristo... Não, o teu padrão não é o teu pai, o teu padrão é Cristo. É como convém a Cristo. É obedecer, mas como convém a Cristo. A gente tem que colocar tudo sob o tribunal de Cristo. É isso que ele vai ensinar lá. Gente, com relação à nossa inteligência vai ser a mesma coisa. Essa mudança de perspectiva tem que provocar na gente uma mudança no nosso modo de pensar. E o nosso modo de pensar vai ter que ter a centralidade da soberania e supremacia de Cristo. Senão a gente não vai conseguir humilhar a nossa inteligência o suficiente para conhecer Deus a partir de Deus e de sua palavra. Caminhando para concluir, eu ia ler outras passagens, deixa essa para amanhã. Quanto ao segundo, ele começa falando dos dois conhecimentos, o conhecimento que Deus tem e o conhecimento que nós temos. Quanto ao segundo, ele vai dizer, ele revela a nossa ignorância, miséria e maldade. Induz-nos
induz-nos à humildade, à não confiança própria e ao desprezo de nós mesmos. Eu queria que a gente, caminhando nessa conclusão, entendesse que a inteligência humilhada, ela caminha com uma espécie de suspeita, que é o contrário da ética ou da teoria do conhecimento da suspeita da pós-modernidade, né? Dizem que os mestres da suspeita, né? Marx, Freud e Nietzsche, dizem que a gente tem que suspeitar de tudo o que é conhecimento verdadeiro, absoluto, por isso eles são chamados de mestres da suspeita. Suspeitar de qualquer autoridade, suspeitar, por exemplo, de Deus. A inteligência humilhada, ela dá um passo muito mais humilde nesse sentido, porque ela não vai suspeitar de outra coisa, senão daquele que suspeita. Então a inteligência humilhada é a suspeita do homem que quer suspeitar de Deus. É a suspeita do homem que quer duvidar de Deus. É a suspeita que tem que ser gerada com relação a nós mesmos, ao conhecimento que nós temos de Deus, e preste atenção, também o conhecimento que temos de nós mesmos. Jesus chega lá no último encontro com os discípulos, um exemplo interessante para isso, e diz assim: hoje eu vou escandalizar todo mundo, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro olha e diz para ele o quê? Senhor, ainda que seja um escândalo, uma pedra de tropeço para os outros, para mim jamais serás. Não consegue suspeitar de si, não consegue suspeitar do seu conhecimento, não consegue suspeitar de suas avaliações, é autoconfiante, confia muito no seu taco, acredita muito em si mesmo. Jesus olha para ele e diz assim: mas hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Ele diz: imagina, o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem o senhor está falando. Se preciso for, darei a minha própria vida. É assim o sujeito que não suspeita de si mesmo, promete o que não pode cumprir, o que não tem condições para cumprir. Quando a gente não suspeita de quem nós somos, de nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, a gente acaba suspeitando do conhecimento de Deus sobre quem nós somos. A pergunta hoje é: de quem você vai suspeitar? Do conhecimento que você acha que tem de você, ou do conhecimento que Deus tem de você? Deus está dizendo para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Jesus está dizendo: você vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor, se preciso for, darei minha própria vida. No fundo, gente, nosso discurso todo aqui de humilhação é, como é que eu posso dizer, antipopular, impopular. O discurso que a gente está acostumado é: olha para o espelho, você é o cara, você vai para frente, você... Aqui, você não é nada, você não vai conseguir, você depende, você precisa, você está na condição da precariedade, você é pequeno, você depende, você é fraco, você não tem condições, se ele não fizer, se ele não te mostrar, se ele não te revelar, não vai... Entende? Então, a gente tem que suspeitar de todo o nosso princípio de autonomia, todo o nosso princípio baseado no conhecimento. Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, do R.C. Sproul, Sola Gratia. Já leram esse livro? Não passe dessa vida para outra sem ler. No início ele faz uma comparação muito interessante, dizendo assim: tem gente que acha que é salvo porque pensa corretamente, não entendeu a graça e faltou na aula da expiação. A gente não é salvo porque a gente entendeu um conceito. A gente é salvo porque o sangue de Jesus nos cobriu, nos expiou o pecado. E é tão somente por causa deste sangue que fomos salvos. Quando a gente não entende a doutrina da expiação, sangue serve para proteger de mal olhada, essas bobagens, tudo que a gente vê aí. O sangue de Jesus tem poder para lutar contra ladrão, contra coisas do tipo. Mas quando a gente entende a doutrina da expiação, a gente entende que ela tem uma função definida, clara e precisa: nos salvar. A gente não é salvo porque a gente teve um clique, um insight. A gente é salvo
Porque o sangue de Jesus é plenamente eficaz, totalmente eficaz para aquilo para o qual ele foi designado. É por isso que a gente fica desesperado, né? A gente fica desesperado, puxa, mas como é que pode isso? Expiação é tão complicada de entender. Minha gente, ela só é complicada quando a gente não entende o poder e a finalidade do sangue de Cristo Jesus. Existe algo que o sangue de Jesus toque e que não realize o seu intento? Só há uma possibilidade de conseguirmos entender o porquê que essa expiação jamais poderia ser ilimitada no sentido de todos os homens. Porque se a gente crê no poder desse sangue, que é o sangue de Jesus vertido naquela cruz que salva o homem do seu pecado, somente quando a gente entende isso, a gente consegue entender por que o sangue de Jesus é precioso e ele não poderia correr sobre alguém e não salvar este alguém. Ou a gente crê que só o sangue de Jesus é suficiente para nos salvar e nada mais, ou então a gente vai continuar tentando encontrar outros meios para dizer, é o sangue de Jesus, mas é também o conhecimento. Eu preciso disso, mais alguma outra coisa. Gente, ou a gente acredita que Deus é suficiente para nos salvar e todo-poderoso para nos salvar, e que isso independe dessa caminhada, ou a gente vai começar errado o nosso caminho. O conhecimento que a gente tem de Deus, ele é fruto. O conhecimento verdadeiro que se tem de Deus é fruto, em primeiro lugar, da experiência da graça salvadora. Por isso, não pasme, não assuste se você encontrar pastores pastoreando uma igreja sem ter sido alcançado por uma graça salvadora. É possível? É. Um cego guiando outros cegos. É possível? É. Mas o que não é possível, não é possível alguém conhecer um Deus verdadeiro se não for antes tocado pelo amor e pela graça de Deus. Então, se a gente não é tocado pelo amor e pela graça de Deus, qualquer conhecimento que a gente diz ter de Deus é um conhecimento meramente humano. E como é um conhecimento meramente humano, não é um conhecimento verdadeiro sobre quem Deus é e o conhecimento que a gente precisa ter de Deus. Então, induz-nos à humildade, à não confiança própria, ao desprezo de nós mesmos. Inflame em nós o desejo de buscar a Deus, certos de que nele repousa todo o nosso bem, do qual nos vemos vazios e desnudos. O pastor amigo meu dizia assim: Jonas, se você quer ser um pastor segundo o coração de Deus, vamos dizer assim, seja pequeno e seja vazio. São esses aqueles que Deus procura, os pequenos e vazios. Quando você é pequeno, não existe nada grandioso em você que mereça louvor. Quando você é vazio, não há nada em você que possa dizer, não preciso mais, estou satisfeito. Quando você é pequeno, você tem sempre algo maior a glorificar. Quando você é vazio, você sempre quer mais. Que você saia daqui perturbado, pequeno e vazio.